Paz do Senhor a todos, né? Amada Igreja Apostólica Filadélfia, mais uma vez é um prazer, né? Em nome de Jesus Cristo estar aqui com os irmãos novamente, ainda que estejamos por um breve momento fazendo cultos online, né? Mas é um prazer em nome de Jesus poder estar com os irmãos, nos reunindo ainda de forma virtual, mas muito em breve, em nome de Jesus, na igreja, né? Para estarmos ali glorificando e adorando o Senhor. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Toda honra e toda glória para o Senhor nosso Deus, somente para Ele. Amém? Gostaria de deixar uma mensagem para a igreja. Parece até ser repetitiva, mas nós vamos dar uma ênfase para um outro lado, né? A palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos 16, versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus, né, retornando da sepultura, oh glória, terceiro dia, né, ele falando com seus discípulos e dá as orientações. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí, né? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Oh, glória! Está à direita do Senhor Deus. Mas, amados, o que eu gostaria de dar ênfase hoje é como a igreja hoje, nos dias atuais, tem agido, né? Em sua maioria, as grandes igrejas, os grandes templos. Qual a preocupação dos líderes religiosos? Nós temos visto que eles têm estabelecido uma agenda para o Senhor Deus, né? Quarta-feira, culto da libertação, ou sexta-feira, ou terça-feira dos milagres, como se Deus fosse o nosso servo, né? Agendamos e o Senhor tem a obrigação de estar naquele dia e naquele horário e preferencialmente realizar milagres, né, por intermédio daquele pastor, para ele ficar bem conhecido, para ele ser o cara, né? E nós, amados, nós somos servos do Senhor, nós fomos eleitos por Deus, fomos escolhidos para o Senhor, para servirmos a Ele e não mandarmos nele, não fazermos uma agenda como ele fosse o nosso empregado. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele opera, sim, sinais e prodígios, faz um milagre, faz acontecer o impossível, mas não na nossa agenda, mas sim na agenda dele, que ele mesmo faz e pode fazer ou não fazer algo acontecer, porque o poder decisório de fazer ou não fazer alguma coisa, de fazer um milagre ou não, está nas mãos dele. Amém? E nós ficamos alegres com o propósito da Igreja de Filadélfia e muitas outras igrejas. Qual é o nosso propósito? É obedecer a Deus. Qual é o propósito de Deus para conosco? Irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Glórias a Deus. Amém? E isso, a Igreja Filadélfia, mesmo antes de ser fundada,
já tinha enraizado, né? Deus já tinha colocado ali no pastor Valdir, na pastora Conceição, a preocupação de tão somente pregar o Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E Deus tem acrescentado, Deus tem operado, né, milagres, não só na igreja de Filadélfia, como em muitas outras, mas quando Ele quis, e quando Ele quiser, Ele fará. Qual é a nossa preocupação? Como disse, mesmo antes da igreja ser fundada, é levar a palavra de Deus, né? Não necessariamente viajando pelo mundo, porque há muitas pessoas muito próximas a nós, até mesmo os membros da nossa igreja que estão começando, que estão aprendendo, necessitam de uma orientação correta da palavra de Deus. Nós temos levado o Evangelho puro e simples como ele é. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Deus nos ordenou, que é levar a palavra que liberta, que cura e que salva. Glórias a Deus. Então, meus amados, quando nós chegamos à casa de Deus, eu sei que nós temos tantas dificuldades, é enfermidade, é problema conjugal, é problema com vícios, desempregos, mas a igreja, ela foi criada para salvar a tua alma, ou seja, o teu espírito, levando a palavra de Deus. Deus, né, Jesus fundou a igreja por intermédio dos seus discípulos para nós levarmos a palavra de salvação, para que, como diz a palavra, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E uma outra questão: e os sinais de Jesus Cristo seguirão aos que creem, né? Se nós não crermos no poder de Deus, nós não veremos esses sinais e prodígios. Eu creio no meu Redentor e creio que a igreja crê e está recebendo. Ainda que os milagres sejam secundários ou até terciários, quando falamos de uma enfermidade, por exemplo, mas a palavra de Deus, o chamado irresistível do Espírito Santo, é uma cura eterna, né? Não adianta nós entrarmos na igreja, pedirmos a cura física e morrermos doentes espiritualmente falando. Aí nós partiremos para a segunda morte, que é a condenação eterna. Ainda que eu entre na casa do Senhor, ainda que eu me converta de todo o meu coração, que é o que tem que ocorrer conosco quando somos chamados pelo Espírito Santo, e a doença prevaleça, Deus não libera a cura, mas o teu espírito está salvo em nome de Jesus Cristo. Podemos descer à sepultura, mas desceremos salvos. Nosso corpo desce para a terra para ser consumido, mas o nosso espírito imediatamente vai para os braços do Pai, para o descanso eterno, para a presença maravilhosa do Senhor. Estou dizendo aos amados para não pedir cura ou não pedir libertação de um vício? Claro que não. A igreja, a cruz do Senhor, o altar é para nós dobrarmos os joelhos e pedirmos a misericórdia do Senhor. Mas o que eu quero que você clame esta noite é pela sua alma, é pela alma dos seus, é pela alma do seu vizinho, é pela alma, e essa é a parte mais difícil, pela alma do seu inimigo que tem te perseguido, que tem te humilhado, que tem levantado mentiras contra a sua vida. Porque sendo salva, ocorrendo esse milagre maior, os outros sinais virão, permitindo e querendo Deus, né? O Jesus que andou por aqui, que realizou sinais e prodígios, que fez milagres, que fez morto ressuscitar,
paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir e mudo falar, é o mesmo, hoje e eternamente. E os milagres continuam a ocorrer. Não quero que a igreja deixe de pedir, mas primeiro que a igreja coloque o plano de salvação, né, em primeiro lugar. A nossa salvação é o bem maior que Jesus nos ofereceu quando nos chamou. A maior riqueza que Deus poderia te dar, Ele concedeu quando Jesus Cristo veio na forma de Deus e de homem ao mesmo tempo e lutou bravamente, subindo na cruz inocente, para nos dar a redenção eterna, para nos dar a oportunidade de reconciliação com Deus. De, como disse agora há pouco, de morrermos, mas estarmos na glória, porque o Senhor nos escolheu, porque o Espírito Santo de Deus fez o chamado irresistível. E nós somos um povo privilegiado, como diz o apóstolo Pedro, nação, né, eleita do Senhor. E a nossa igreja, graças a Deus, que vou dar aquela reforçada, ela tem se preocupado com a sua salvação, com a minha salvação. Repare que Jesus, ele dá ênfase nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, à pregação. Você foi chamado para receber o evangelho e para disseminar o evangelho. Aquela graça imerecida que você recebeu, você tem que levar para que outros recebam. Deus quer te usar. Deus quer usar a igreja para levar a palavra dele, para que tantas outras pessoas que estavam no lamaçal no qual nós nos encontrávamos, sejam também tiradas desse poço pela palavra do Senhor. Glórias a Deus. Então a nossa igreja sempre focou, não curas e milagres, mas focou no milagre maior, que é a salvação do teu espírito, da tua alma, e assim tem sido, e em nome de Jesus continue sendo dessa maneira. As demais coisas, Deus, tenha certeza, vai acrescentar, já acrescentou, né? Está acrescentando e acrescentará. Não porque nós estamos dando ordem ao Senhor, nós estamos rogando ao Senhor que Ele faça. Todos os nossos pedidos e desejos serão atendidos? Absolutamente não. O poder, como eu disse no início dessa pregação, o poder decisório é do Senhor e Ele sabe o que faz. Como eu disse, não adianta eu entrar na igreja com câncer, ser curado, mas o meu espírito continuar morrendo com um câncer que me levará à condenação eterna. Deus, o objetivo maior dele na minha, na sua vida, é nos libertar da condenação eterna, da segunda morte. E a igreja, né, Filadélfia, graças a Deus, está nessa direção. A preocupação nossa maior é que você seja salvo em nome de Jesus. E vamos, né, continuar nessa pregação, vamos continuar levando essa palavra que liberta, que salva, que cura. As demais coisas, meus irmãos, serão acrescentadas. E mais uma vez digo que não deixe de pedir para que Deus lhe conceda uma cura, lhe conceda um bom casamento, um bom emprego, uma boa casa, né? a cura de uma enfermidade, mas, em primeiro lugar, agradeça a Deus, porque você foi escolhido por Ele. Porque nós não podemos viver com a cabeça aqui na terra. Temos os nossos afazeres, temos as nossas obrigações, temos os nossos problemas, mas a palavra nos garante que nós já, não é depois que morrermos, é já vivemos nas regiões celestiais. Eu tenho que pensar nas coisas do alto, eu tenho que preocupar com a minha salvação. Eu tenho que agradecer a Deus porque fui escolhido por Ele. Então, somos mais que vencedores, não por mérito nosso, mas porque fomos escolhidos por Deus.
Ah, mas a igreja do fulano de tal faz milagres, sinais e prodígios. Amém. Mas como que está a vida daquele cidadão que está recebendo o milagre? Ele tem uma vida santificada, ele tem uma vida aos pés de Jesus? Se tiver, glória a Deus, essa é a principal. Mas se não tiver, de nada valerá recursos financeiros, saúde, ter uma boa família, se não temos a salvação, que é o objetivo do Senhor Jesus. Ele nos quer diante dele em adoração, em reverência, em respeito, em temor e tremor. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, diz a palavra. Então, como que eu sei que a igreja está indo bem? Por milagres? Não, pela pregação da palavra. Se a igreja está em obediência à palavra do Senhor, se os líderes da igreja têm se preocupado em levar a palavra de Deus, essa igreja está muito abençoada. Mas, pastor, a igreja que ela coloca placas enormes que vai ter cura e libertação, a igreja está cheia. A nossa igreja está com 5 pessoas. Glória a Deus se essas 5 pessoas estiverem na mão de Deus. Porque se estiverem nas mãos do Senhor, receberam a palavra de Deus. Foram realmente convertidas e guardadas, estão nas mãos de Jesus. O bom pastor não é aquele que realiza milagres, até para que não seja ele, o Deus, entre aspas. Deus é Deus. Não tem outro igual, não há quem possa chegar aos pés dele. A nossa preocupação é levar a palavra do Senhor. Reparem que João Batista não fez sequer um milagre. Não há registros de milagres deste homem de Deus que perdeu literalmente a cabeça por pregar a palavra do Senhor. A palavra irritava, doía, porque ele falava palavras verdadeiras, palavras do Senhor. Ele pregava sobre o arrependimento, pregava sobre o pecado, e não importava quem, se era um simples plebeu ou ao próprio rei Herodes. Isso também nos chama a atenção para que, quando nós fomos alistados nesse exército, cantamos maravilhosamente que somos soldados de Cristo, e muitas das vezes temos nos acovardados de falar a palavra de Deus. Recebemos porque alguém colocou a sua cara a tapa para levar o evangelho, como foi João Batista, que perdeu a cabeça por levar a palavra do Senhor. Nós não podemos nos acovardar de forma alguma. Se estamos fazendo parte desse grande exército, vamos cumprir o querer do Senhor, que é o ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós estamos em tempos difíceis, nós estamos em tempo de pandemia, mas o exército do Senhor não pode se acovardar. Não estou falando para ninguém, desmedidamente sair por aí nessa época de pandemia, não tomando precauções de forma alguma. Mas aquilo que Deus colocar no nosso coração de fazer, vamos fazer conscientes. Quando nós nos alistamos, sabemos dos riscos de estarmos servindo a Deus, como qualquer outra profissão que exige risco. Uma caldeiraria, um policial. Eu sou do grupo de risco, mas tenho saído fazer visitas e levar alimentos. A pastora Márcia, com seus problemas de saúde também, tem saído e se exposto, sabendo dos riscos, mas como soldados, nós vamos servir ao Senhor, pedindo a Ele, sim, que nos cuide, que nos guarde, que guarde os nossos, porque podemos até não manifestar esse vírus que está por aí em nós mesmos, mas podemos passar. E nós temos pedido que o Senhor nos guarde, mas
se Ele permitir, nós estamos a serviço do reino de Deus. Eu não posso ficar aqui parado, tendo cestas básicas do meu lado para a gente entregar, ou uma palavra para alimentar o espírito do irmão, e eu tremer com essa pandemia e não ir à casa desse irmão que está com dificuldades financeiras, está faltando alimento, está faltando a palavra, e tem uns que nem sequer são da igreja, e nós estamos levando a palavra, o alimento físico, para que eles recebam, e para que em nome de Jesus sejam tocados, haja uma transformação na vida, sejam chamados pelo Espírito Santo, sejam pessoas que se convertam do caminho que estão. Mais uma vez, não quero, em nome da igreja, que ninguém saia por aí à torta direita, menosprezando esse inimigo invisível. De forma alguma. Tome todas as cautelas e recomendações, mas há coisas que nós temos que fazer, Se você vê o seu vizinho ao lado com uma necessidade, eu não posso ir lá. Tome todas as cautelas, vamos ajudar o próximo. Nós fomos chamados para adorar ao Senhor Deus e para pregar a palavra que nós recebemos. Lembre-se, a igreja, ela vai ter os milagres de forma natural. Mas o maior milagre, como nós dissemos, é a palavra de Deus que entra no nosso coração e que derruba as nossas escamas e nos faz enxergar esse mundo terrível que nós vivemos, mas também nos faz olhar para o alto e ver o socorro que vem do alto, e já sabemos que estamos habitando nas regiões celestiais. Glórias a Deus. O maior milagre é a palavra do Senhor, na minha e na sua vida. As demais coisas, tenha fé, continue a pedir para o Senhor, não é pecado, e o nosso Deus continua realizando milagres. Ele continua, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Amém? A paz seja com todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo.